Na era de Bumei, 1469 a 1486, havia um jovem samurai chamado Tomotada, a serviço de Hatakeyama Yoshimune, o senhor de Noto. Tomotada era natural de Echizen, mas desde muito jovem fora levado como pajem ao palácio do daimyo de Noto e fora educado sob a supervisão desse príncipe para a profissão das armas. À medida que crescia, ele provou ser um bom erudito e um bom soldado, e continuou a desfrutar dos favores de seu príncipe. Por ser dotado de um caráter amável, um endereço atraente e uma pessoa muito bonita, ele era admirado e muito querido por seus camaradas samurais. Quando Tomotada tinha cerca de 20 anos, ele foi enviado em uma missão particular a Hosakawa Masamoto, o grande daimyo de Kyoto, um parente de Hatakeyama Yoshimune. Ordenado a viajar por Echizen, o jovem solicitou e obteve permissão para visitar no caminho sua mãe viúva. Foi no período mais frio do ano que ele começou sua viagem. O país estava coberto de neve, e, embora montado em um cavalo poderoso, viu-se obrigado a prosseguir lentamente. A estrada que ele seguiu passava por um distrito montanhoso onde os povoados eram poucos e distantes entre si. E no segundo dia de sua jornada, depois de uma cansativa cavalgada de horas, ele ficou consternado ao descobrir que não poderia chegar ao ponto de parada pretendido até tarde da noite. Ele tinha motivos para estar ansioso, pois uma forte tempestade de neve veio, com um vento intensamente frio, e o cavalo mostrava sinais de exaustão. Mas naquele momento difícil, Tomotada inesperadamente percebeu o telhado de palha de uma cabana no topo de uma colina próxima, onde cresciam salgueiros. Com dificuldade, ele incitou seu animal cansado para casa, e ele bateu com força nas portas contra tempestades, que haviam sido fechadas contra o vento. Uma velha as abriu, e gritou compassivamente ao ver o belo estranho. — Ah, que pena! Um jovem cavalheiro viajando sozinho em tal tempo. Digne-se, jovem mestre, a entrar. Tomotada desmontou, e após conduzir o cavalo até um galpão nos fundos, entrou na cabana, onde viu um velho e uma menina se aquecendo com uma fogueira de talas de bambu. Eles respeitosamente o convidaram a se aproximar do fogo, e os velhos começaram então a esquentar um pouco de vinho de arroz e a preparar comida para o viajante, a quem se aventuraram a questionar a respeito de sua viagem. Enquanto isso, a jovem desapareceu atrás de uma tela. Tomotada observou, com espanto, que ela era extremamente bonita, embora seu traje fosse do tipo mais miserável e seus cabelos longos e soltos em desordem. Ele se perguntou como uma garota tão bonita poderia estar morando em um lugar tão miserável e solitário. O velho disse-lhe: Honrado senhor, a próxima aldeia é longe e a neve está caindo forte. O vento está cortante e a estrada está muito ruim. Portanto, prosseguir adiante esta noite provavelmente seria perigoso. Embora este casebre seja indigno de sua presença, e embora não tenhamos nenhum conforto a oferecer, talvez fosse mais seguro ficar esta noite sob este telhado miserável. Nós cuidaríamos bem do seu cavalo. Tomotada aceitou esta humilde proposta, secretamente feliz com a chance que assim lhe proporcionou de observar mais a jovem. Logo uma refeição grosseira, mas farta, foi posta diante dele, e a garota saiu de trás do biombo para servir o vinho. Ela agora estava vestida de novo, em um manto rústico, mas limpo, feito em casa. E seu cabelo comprido e solto tinha sido penteado e alisado com esmero. Quando ela se curvou para encher sua xícara, Tomotada ficou pasmo ao perceber que ela era incomparavelmente mais bonita do que qualquer mulher que ele já vira, e havia uma graça em cada movimento dela que o surpreendeu. Mas os mais velhos começaram a se desculpar por ela, dizendo: Senhor, nossa filha, Aoyati, foi criada aqui, nas montanhas, quase sozinha,
e ela não sabe nada sobre um serviço gentil. Rezamos para que o Senhor perdoe sua estupidez e ignorância. Tomotada protestou que se considerava sortudo por ser servido por uma donzela tão formosa. Ele não conseguia desviar os olhos dela, embora visse que seu olhar de admiração a fazia corar, e ele deixou o vinho e a comida intocados diante dele. A mãe disse: Bom senhor, esperamos sinceramente que você tente comer e beber um pouco, embora nossa comida de camponês seja das piores, já que você deve ter sido resfriado por aquele vento cortante. Depois, para agradar os mais velhos, Tomotada comeu e bebeu como pôde, mas o charme da garota corada ainda crescia nele. Ele conversou com ela e descobriu que sua fala era tão doce quanto seu rosto. Ela pode ter sido criada nas montanhas, mas nesse caso, seus pais devem ter sido, em algum momento, pessoas de alto nível, pois ela falava e se movia como uma donzela de posição. De repente, ele se dirigiu a ela com um poema, que também era uma pergunta, inspirado no deleite de seu coração. Tadsunetsuru, hanaka tote kuzo, iwo kurase, akenu niyotoru, akane sasora. Estando a caminho de fazer uma visita, encontrei o que pensei ser uma flor. Portanto, aqui eu passo o dia, porque, antes do amanhecer, a tonalidade do amanhecer deveria brilhar. Isso, de fato, eu não sei. Sem hesitar um momento, ela respondeu nos seguintes versos. Isuro hino, hanameku iro wo, waga soda ni, chisutsumaba, azu moya tomara. Se com minha manga eu esconder a tênue cor clara do sol nascente, então talvez pela manhã meu senhor permanecerá. Então Tomotada soube que aceitava sua admiração, e ele não ficou menos surpreso com a arte com que ela expressou seus sentimentos em verso, do que encantado com a segurança que os versos transmitiam. Ele agora tinha certeza de que em todo este mundo não poderia esperar encontrar, muito menos ganhar, uma garota mais bonita e espirituosa do que aquela donzela rústica diante dele. E uma voz em seu coração parecia gritar com urgência: aproveite a sorte que os deuses colocaram em seu caminho. Em suma, ele estava enfeitiçado. Enfeitiçado a tal ponto que, sem maiores preliminares, pediu aos velhos que lhe dessem sua filha em casamento, dizendo-lhes ao mesmo tempo seu nome e linhagem, e sua posição no séquito do senhor de Noto. Eles se curvaram diante dele, com muitas exclamações de espanto e gratidão. Mas depois de alguns momentos de aparente hesitação, o pai respondeu: Honrado mestre, você é uma pessoa de alta posição, e com probabilidade de ascender a coisas ainda mais elevadas. Grande é o favor que você se digna a nos oferecer. De fato, a profundidade de nossa gratidão por isso não deve ser falada ou medida. Mas esta nossa garota, sendo uma estúpida camponesa de nascimento vulgar, sem treinamento ou ensino de qualquer tipo, seria impróprio deixá-la se tornar a esposa de um nobre samurai. Mesmo falar de tal assunto não é correto. Mas uma vez que você acha a garota do seu agrado, e condescendeu em perdoar suas maneiras camponesas e ignorar sua grande grosseria, nós a apresentamos a você com prazer, para ser uma humilde serva. Digne-se, portanto, a agir daqui em diante em relação a ela, de acordo com sua augusta vontade. Antes da manhã, a tempestade havia passado, e o dia rompeu um leste sem nuvens. Mesmo que a manga de Aoyagi escondesse dos olhos de seu amante o rubor rosado daquela madrugada, ele não poderia mais demorar, mas também não podia resignar-se a separar-se da garota. E quando tudo estava preparado para sua jornada, ele assim se dirigiu aos pais dela.
Embora possa parecer ingrato pedir mais do que já recebi, devo mais uma vez implorar que me dê sua filha como esposa. Será difícil para mim separar-me dela agora, e como ela está disposta a me acompanhar, se vocês permitirem, posso levá-la comigo como ela é. Se vocês a concederem, eu sempre os tratarei como pais, e por ora, por favor aceitem este pobre reconhecimento de sua gentil hospitalidade. Assim dizendo, ele colocou diante de seu humilde anfitrião uma bolsa de ouro ryo. Mas o velho, depois de muitas prostrações, gentilmente afastou o presente e disse: Gentil mestre, o ouro não nos serviria de nada, e provavelmente você precisará dele durante sua longa e fria jornada. Aqui nós não compramos nada, e não poderíamos gastar tanto dinheiro conosco, mesmo o que quiséssemos. Quanto à menina, já a demos de graça. Ela pertence a você. Portanto, não é necessário pedir nossa permissão para levá-la embora. Ela já nos disse que espera acompanhá-lo e permanecer sua serva enquanto você estiver disposto a suportar sua presença. Estamos muito felizes em saber que você se digna a aceitá-la, e oramos para que você não se incomode por nossa causa. Neste lugar não poderíamos fornecer-lhe roupas adequadas, muito menos um dote. Além disso, sendo velhos, devemos de qualquer modo nos separar dela em breve. É uma sorte que você esteja disposto a levá-la com você agora. Foi em vão que Tomotada tentou persuadir os velhos a aceitarem um presente. Descobriu que eles não ligavam para dinheiro. Mas ele viu que eles estavam realmente ansiosos para confiar o destino da filha em suas mãos, e ele, portanto, decidiu levá-la consigo. Então, ele a colocou em seu cavalo, e se despediu dos velhos por enquanto, com muitas expressões sinceras de gratidão. Honrado Senhor, respondeu o pai. Somos nós e não você que temos motivos para agradecer. Temos certeza de que será gentil com nossa filha, e não temos medo por ela. Ora, um samurai não tinha permissão para se casar sem o consentimento de seu senhor, e Tomotada não podia esperar obter essa sanção antes de sua missão ser cumprida. Ele tinha razão, sob tais circunstâncias, para temer que a beleza de Aoyagi pudesse atrair atenção perigosa, e que meios poderiam ser inventados para levá-la para longe dele. Em Kyoto, portanto, ele tentou mantê-la escondida de olhos curiosos. Mas um lacaio do senhor, Hosokawa, um dia avistou Aoyagi, e descobriu sua relação com Tomotada e relatou o assunto ao daimyo. Em seguida, o daimyo, um jovem príncipe que gostava de rostos bonitos, deu ordens para que a garota fosse trazida ao palácio, e ela foi levada para lá imediatamente, sem cerimônia. Tomotada ficou indescritivelmente triste, mas ele se reconhecia impotente. Ele era apenas um humilde mensageiro a serviço de um distante daimyo, e por enquanto ele estava à mercê de um daimyo muito mais poderoso, cujos desejos não deveriam ser questionados. Além disso, Tomotada sabia que havia agido tolamente, que havia causado sua própria desgraça, ao entrar em uma relação clandestina que o código da classe militar condenava. Havia agora apenas uma esperança para ele, uma esperança desesperada. Que Aoyagi pudesse e desejasse escapar e fugir com ele. Após longa reflexão, ele resolveu tentar enviar-lhe uma carta. A tentativa seria perigosa, é claro. Qualquer escrito enviado a ela poderia chegar às mãos do daimyo. E enviar uma carta de amor a qualquer interno do palácio era uma ofensa imperdoável. Mas ele decidiu ousar correr o risco. E na forma de um poema chinês, ele compôs uma carta que se esforçou para transmitir a ela. O poema foi escrito com apenas 28 caracteres, mas com aqueles 28 ele foi capaz de expressar toda a profundidade de sua paixão e sugerir toda a dor de sua perda. Koushi o son, gojin wo o, Hyakuju namida wo tarete, rakin wo hitataru, komon hitotabi irite, fukaki koto umi no kotoshi, kore yori shoro, kore rojin.
De perto, o jovem príncipe agora segue atrás da donzela brilhante. As lágrimas da bela, caindo, umedeceram todas as suas vestes. Mas o augusto senhor, uma vez que se apaixonou por ela, a profundidade de seu desejo é como as profundezas do mar. Portanto, só eu sou abandonado, somente eu sou deixado para vagar sozinho. Na noite do dia seguinte ao envio deste poema, Tomotada foi convocado a comparecer perante o senhor Hosokawa. O jovem imediatamente suspeitou que sua confiança havia sido traída, e ele não poderia esperar, se sua carta tivesse sido vista pelo daimyo, escapar da pena mais severa. Agora ele vai ordenar minha morte, pensou Tomotada. Mas eu não quero viver a menos que a Aoyagi seja devolvida a mim. Além disso, se a sentença de morte for aprovada, eu posso pelo menos tentar matar Hosokawa. Ele enfiou as espadas no cinto e correu para o palácio. Ao entrar no salão presencial, ele viu o Sr. Hosokawa sentado no trono, cercado por samurais de alto escalão, em gorros e mantos de cerimônia. Todos ficaram em silêncio como estátuas, e enquanto Tomotada avançava para fazer reverência, o silêncio parecia-lhe sinistro e pesado, como a quietude antes de uma tempestade. Mas Hosokawa desceu repentinamente do trono, e pegando o jovem pelo braço, começou a repetir as palavras do poema. Koushi o-son, Gojin wo-o. E Tomotada, olhando para cima, viu lágrimas bondosas nos olhos do príncipe. Então Hosokawa disse: Por que vocês se amam tanto? Eu assumi a responsabilidade de autorizar seu casamento, no lugar de meu compatriota, o senhor de Noto. E seu casamento agora será celebrado diante de mim. Os convidados estão reunidos. Os presentes estão prontos. A um sinal do senhor, as telas deslizantes, que ocultavam outro apartamento, foram abertas. E Tomotada viu lá muitos dignatários da corte, reunidos para a cerimônia, e a Aoyagi esperando por ele em trajes de noiva. Assim ela foi devolvida a ele, e o casamento foi alegre e esplêndido, e presentes preciosos foram dados ao jovem casal pelo príncipe e pelos membros de sua casa. Por 5 anos felizes após aquele casamento, Tomotada e a Aoyagi moraram juntos. Mas certa manhã, a Aoyagi, enquanto falava com o marido sobre algum assunto doméstico, de repente soltou um grande grito de dor, e então ficou muito branca e imóvel. Depois de alguns momentos ela disse, em uma voz fraca: Perdoe-me por gritar tão rudemente, mas a dor foi tão repentina. Meu querido marido, nossa união deve ter sido provocada por alguma relação de karma em um estado anterior de existência. E essa relação feliz, eu acho, vai nos unir novamente em mais de uma vida por vir. Mas para esta nossa existência presente, a relação acabou. Estamos prestes a nos separar. Repita para mim, eu imploro a você, a oração do Nembutsu, porque eu estou morrendo. Oh, que fantasias selvagens estranhas! Exclamou o marido assustado. Você só está um pouco indisposta, minha querida. Deite-se um pouco e descanse, e o mal-estar passará. Não, não, ela respondeu. Estou morrendo. Não imaginei. Eu sei. E é desnecessário agora, meu caro marido, esconder a verdade de você por mais tempo. Eu não sou um ser humano. A alma de uma árvore é a minha alma. O coração de uma árvore é o meu coração. A seiva do salgueiro é minha vida. E alguém, neste momento cruel, está cortando minha árvore. É por isso que devo morrer. Mesmo chorar agora está além das minhas forças. Rapidamente, rapidamente repita o Nembutsu para mim. Rápido. Ah! Com outro grito de dor, ela tentou esconder o rosto atrás da manga. Mas quase no mesmo momento toda a sua forma pareceu desmoronar da maneira mais estranha e afundar, descer, até o nível do chão.
Tomotada saltou para apoiá-la, mas não havia nada para apoiá-la. Sobre o tapete estavam apenas as vestes vazias da bela criatura e os enfeites que ela usava no cabelo. O corpo deixara de existir. Tomotada raspou a cabeça, fez os votos budistas e se tornou um padre itinerante. Ele viajou por todas as províncias do Império, e em todos os lugares sagrados que visitou, ele ofereceu orações pela alma de Aoyagi. Ao chegar a Echizen, no decorrer de sua peregrinação, ele procurou a casa dos pais de sua amada. Mas quando ele chegou ao lugar solitário entre as colinas, onde antes sua morada, ele descobriu que a cabana havia desaparecido. Não havia nada que marcasse até mesmo o local onde ela estivera, exceto os tocos de 3 salgueiros, 2 árvores velhas e uma jovem que havia sido cortada muito antes de sua chegada. Ao lado dos tocos daqueles salgueiros, ele ergueu um túmulo memorial, inscrito com diversos textos sagrados. E lá, ele realizou muitos serviços budistas, em nome dos espíritos de Aoyagi e de seus pais.